Trabalhei em uma pequena lanchonete local por 1 ano em 2019. Era apenas um restaurante comum e eu era garçom lá. O lugar fechava às 22 horas todas as noites, mas meu turno, na verdade, terminava às 23 horas, porque eu tinha que limpar todas as mesas da sala dos fundos antes de ir para casa. Era uma noite normal de fechamento sozinho e acabei de trancar as portas às 22 horas. Comecei a limpar as mesas, mas depois de apenas alguns segundos, várias batidas fortes vieram da porta da frente. Isso me assustou, mas olhei e vi um homem parado lá, olhando pela porta de vidro. Falei alto, dizendo que o lugar estava fechado para a noite. Isso já havia acontecido antes, então. Não era grande coisa, mas o cara ficou lá por um tempo, como se não entendesse o que eu disse. Me aproximei da porta. Desculpe, a loja fechou. Não estamos aceitando mais pedidos esta noite. Falei ainda mais alto desta vez, então sabia que ele tinha me ouvido. O cara me olhou por um segundo sem reação antes de dar um leve sorriso e se virar enquanto se afastava. Pensei que ele poderia estar bêbado ou algo assim, mas esqueci dele depois de alguns minutos e continuei com o meu trabalho. Terminei de limpar todas as mesas e comecei a limpar o balcão da frente quando vi pelo canto do olho uma figura se movendo em direção à porta da frente, seguida por batidas novamente. Era o mesmo cara de 15 minutos atrás, parado bem do lado de fora, olhando pela porta para mim. Nunca tinha acontecido isso antes, então estava mais irritado desta vez. Levantei os braços em um gesto do tipo, "O que você está fazendo?" O homem, ainda me encarando, bateu novamente. Eu disse a ele com uma voz muito alta e firme que estávamos fechados e ele precisava ir embora. Desta vez, ele pareceu muito incomodado com o que eu disse. Ele se tensionou e então deu um pequeno empurrão na porta, como se testasse se estava trancada ou não, antes de se afastar. "O que há de errado com esse cara?" Disse em voz alta para mim mesmo enquanto caminhava em direção às janelas da frente para garantir que ele estava saindo da área. Não o vi em lugar nenhum no estacionamento, então imaginei que ele tinha ido embora de vez. Verifiquei o horário e estava um pouco irritado, pois estava mais tarde do que eu esperava. Mas, justamente quando comecei a caminhar em direção ao balcão, um barulho alto e súbito veio da porta dos fundos do restaurante. Fiquei congelado de medo, pois não estava confiante se a porta dos fundos estava trancada. Mas, alguns segundos depois, eles começaram a bater na porta repetidamente. Sabendo agora que a porta estava trancada, sabia que precisava sair enquanto ainda tinha chance. Corri para fora pela porta da frente e entrei no meu carro, ligando para a polícia o mais rápido que pude. Depois de 1 ou 2 minutos, pude ver pela janela do restaurante enquanto o homem aparecia e começava a vasculhar todo o prédio. Depois, ele tentou abrir a caixa registradora, mas acho que desistiu depois de algumas tentativas e então desapareceu na parte de trás da loja. Quando a polícia chegou, eles se certificaram de que o homem tinha ido embora e então ouviram toda a história de mim. A porta dos fundos tinha grandes amassados e a maçaneta estava quase completamente destruída, claramente tendo sido espancada com um martelo ou algo assim, mas fora isso, não houve muitos danos, ou até mesmo algo roubado, além do pote de gorjetas que mantínhamos no balcão da frente. Acho louco que algumas pessoas estejam dispostas a fazer esse tipo de coisa apenas por alguns dólares extras. Quem sabe o que ele teria feito se eu tivesse ficado no caminho dele. Passei a maior parte dos meus 20 anos trabalhando em uma variedade de lojas como repositor, basicamente colocando produtos nas prateleiras o dia todo. Após alguns anos, aceitei um emprego em uma pet shop comum que exigia que eu trabalhasse em várias localizações. Basicamente, eu pegava uma van pequena, cheia de caixas todos os dias e dirigia para todas as lojas da área para encher suas prateleiras, e depois deixava a van no armazém quando terminava. A questão desse trabalho era que eu pegava a van às 14 horas. Então não saía até a meia-noite, mas na maioria das noites demorava muito mais e eu tinha que fazer 1 ou 2 horas extras. Isso não era um grande problema para mim porque, com as horas extras, eu estava ganhando muito bem. Mas o turno tornava difícil ter uma vida normal. De qualquer forma, eu já estava fazendo isso há vários meses, e era como qualquer outro turno.
Eram 23 horas e eu estava indo para a última loja, o que significava que provavelmente não voltaria para o armazém até 1 hora. Obviamente, as pet shops fechavam às 21 horas, então eu sempre estaria sozinho lá. Havia um pequeno cais nos fundos onde eu poderia estacionar minha van e depois tirar meu carrinho e rolar as caixas para dentro. Então, como de costume, estacionei e destranquei a porta do prédio. Rolei 3 grandes pilhas de caixas e comecei a mover cada caixa para o corredor ao qual o produto pertencia quando ouvi um pequeno baque vindo da frente da loja. Olhei para cima e fiquei parado em silêncio por alguns segundos. Depois voltei ao trabalho depois que não houve mais barulhos. Às vezes, ficava assustado trabalhando sozinho nas lojas à noite, mas já tinha me acostumado. Quando os prédios estão silenciosos, você pode ouvir sons que normalmente não ouve, como o ar-condicionado ligando e desligando. Então imaginei que o barulho era apenas outro som aleatório que o prédio fazia. Terminei de descarregar as caixas nos corredores e comecei a abri-las e estocar o produto. Eu estava provavelmente na metade do caminho e quase 45 minutos dentro do trabalho quando ouvi o som distinto de uma única tosse ecoando pelo prédio. Eu congelei, olhando para a frente da loja novamente. Meu coração começou a bater aceleradamente e instantaneamente, pois estava absolutamente aterrorizado. Ninguém deveria estar aqui, e eu sabia que, se não tivessem más intenções, teriam dito algo quando eu entrei. Após esperar quase 1 minuto, comecei a caminhar lentamente e silenciosamente em direção à porta dos fundos. Uma vez lá fora, fechei a porta e tranquei. Sentindo-me muito mais seguro, entrei na minha van e peguei o telefone para ligar para a polícia. Justo quando fiz isso, ouvi passos correndo em direção à porta do lado de dentro, seguidos pelo movimento da maçaneta. A porta estava trancada com chave, então eu sabia que eles não conseguiriam abri-la, mas ainda assim era aterrorizante e fez minha adrenalina disparar. Então batidas fortes e possivelmente chutes vieram do outro lado da porta. O homem começou a gritar, implorando para eu deixá-lo sair. Eu podia ouvir a raiva e a fúria em sua voz. Não respondi e me apressei para ligar para a polícia. Assim que a operadora disse que a polícia estava a caminho, liguei a van e me afastei mais da porta. Sei que deveria ter ficado seguro e dirigido para longe, mas parte de mim queria garantir que esse cara não escapasse antes da polícia chegar. Felizmente, eles chegaram rápido. Encontrei-os na porta, que agora estava quieta, e lhes dei a chave. Os 3 policiais entraram e, alguns minutos depois, saíram com um homem algemado. Ele foi encontrado com uma faca grande, mas nada mais. Acho que essa é a parte mais estranha de toda a situação e o que mais penso. O homem estava escondido em uma loja com uma faca e não roubou nada. Nunca tinha visto o homem antes, então não sei por que ele me queria mal, mas parece que essa pode ser a única explicação. É assustador pensar que eu poderia ter estado a apenas alguns metros de algo terrível, mas pelo menos agora não preciso me preocupar com quais eram suas verdadeiras intenções. Por quase 3 anos, trabalhei durante a noite em um restaurante de fast food como atendente do drive-thru. Meu horário da faculdade era incomum e eu estudava meio período, então trabalhar durante a noite realmente facilitava minha vida para conseguir fazer os trabalhos escolares durante o dia. Na maioria das vezes, meus turnos passavam devagar e eram muito tranquilos. No entanto, às vezes coisas estranhas aconteciam. Meu gerente sempre fazia o possível para garantir que 2 pessoas fossem escaladas para trabalhar durante a noite. Mas de vez em quando, tínhamos que ficar sozinhos. Felizmente, a maioria das coisas estranhas acontecia quando meu colega de trabalho estava comigo. Mas houve um incidente em que eu não tive tanta sorte. Meu principal colega de trabalho que fazia o turno da noite comigo estava de férias. Então fiquei sozinho em 3 dos 5 turnos noturnos daquela semana. Meus 2 primeiros turnos foram normais, sem problemas. Era lento, e todos os pedidos dos clientes do drive-thru eram pequenos e simples. Na terceira noite, também começou lento, com apenas 5 a 10 clientes por hora pedindo um lanche pequeno ou uma bebida. Então, por volta das 2 horas da manhã, houve uma longa pausa de quase 45 minutos, sem ninguém aparecer.
Mantive meu fone de ouvido caso alguém entrasse no drive-thru, mas decidi começar a limpar enquanto tinha tempo extra. Não havia realmente mais nada para fazer, então a limpeza era minha maneira de passar o tempo. Não tenho certeza de quanto tempo passei limpando, pois não fui interrompido, mas em certo momento passei pelo balcão da frente e notei faróis brilhantes iluminando a janela da frente da loja. O carro estava estacionado bem na frente das portas. O salão do restaurante fechava às 21 horas todas as noites, e apenas o drive-thru permanecia aberto. Então era um pouco estranho que alguém estivesse estacionado lá, mas claro, não pensei muito nisso, pois eles poderiam ter apenas parado para buscar direções no iPhone ou algo assim. Então, continuei com minha limpeza. Alguns minutos depois, meu fone de ouvido apitou, sinalizando que um cliente estava na fila do drive-thru. Rapidamente fui até a janela e perguntei como poderia ajudá-lo. Um homem falou suavemente, pedindo um refrigerante grande. Disse a ele para avançar e comecei a encher sua bebida como de costume. O cara se aproximou rapidamente, então ainda estava enchendo a bebida, mas pude ver, pelo canto do olho, que ele estava olhando pela janela do restaurante. Algumas pessoas fazem isso, mas nunca entendi por quê, pois torna a situação realmente constrangedora. Terminei e entreguei a ele a bebida. Ele me deu o troco exato e agradeci, dizendo para ele ter uma boa noite enquanto me afastava e voltava a limpar. Limpei algumas bancadas e reorganizei uma pequena prateleira, mas ao passar pela janela, dei um pulo para trás, pois o homem ainda estava lá, me olhando. Perguntei se ele precisava de mais alguma coisa, senhor. Ele não respondeu por um momento, nem mesmo reagiu à minha pergunta, antes de finalmente dizer não e ir embora. O cara deve ter ficado sentado lá, olhando pela janela, por uns bons 5 minutos enquanto eu limpava, o que foi realmente assustador e estranho. Mas sabia que as portas do restaurante estavam trancadas, então ainda me sentia relativamente seguro. Novamente, mantive meu fone de ouvido e fui até os balcões da frente para limpá-los. Mais alguns minutos se passaram antes de o fone de ouvido apitar novamente. Mas quando cheguei ao computador e perguntei o que eles queriam, ninguém respondeu. Perguntei novamente, e ainda não obtive resposta. Então me virei e olhei para as câmeras atrás de mim, que mostravam imagens ao vivo da fila do drive-thru. Estranhamente, o carro passou pela estação de pedidos e parou a vários metros atrás da janela em que eu estava. Olhei mais de perto e pude reconhecer o carro como sendo do homem de alguns minutos atrás. Nesse ponto, comecei a ficar bastante nervoso, então me afastei da janela e fiquei ao redor da esquina. Da maneira como eu estava posicionado, estava fora da visão da janela, mas ainda podia ver as imagens da câmera. Não conseguia dizer o que o cara no carro estava fazendo, mas podia ver movimento no vídeo granulado. 1 minuto depois, ele puxa o carro rapidamente e começa a bater na janela agressivamente. Fiquei assustado, mas após alguns momentos, ele acelera o carro para fora da fila do drive-thru e estaciona bem em frente à porta da frente. A porta do motorista se abre e o homem sai segurando algo na mão enquanto se aproxima rapidamente da porta da frente. Imediatamente, peguei o telefone da loja e liguei para a polícia, enquanto o homem sacudia agressivamente as maçanetas tentando forçar a abertura das portas trancadas. Felizmente, ele desistiu após algumas tentativas e correu de volta para o carro, indo embora. A polícia garantiu que eu estava bem quando chegou, e contei o que aconteceu. Pelo que eu vi, eles voltaram de manhã para falar com meu gerente e coletar as imagens das câmeras para que pudessem pegar a placa do carro. Nunca fui atualizado sobre a situação depois disso, então não tenho certeza se ele foi pego. Sempre presumi que o homem estava tentando um assalto, mas não há como ter certeza. Estar sozinho naquela noite me tornou um alvo fácil, e muitas coisas horríveis poderiam ter acontecido, e não haveria ninguém lá para me ajudar.